No programa Consulta ao Doutor, temas bíblicos de hoje, vamos falar sobre o verdadeiro amigo de Deus. Eu estou recebendo em nosso estúdio o pastor Reinaldo Bragante, que vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre este assunto. Então não saia daí, porque o Temas Bíblicos está no ar. Olá, boa noite. Muito obrigada por estar assistindo a nossa programação. Já quero indicar para você, se tem alguma sugestão de tema pra gente aqui no Temas Bíblicos, manda pra gente o seu e-mail. O endereço é temasbiblicos@hittv.com.br. Quero agradecer a todos os recados que chegam para nós. Assim que acaba o Temas Bíblicos, eu começo a receber um monte de recado lá na fanpage, no meu Facebook. Quero agradecer a você pelo carinho e pela audiência. Eu estou esperando a sua sugestão. Hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante, o verdadeiro amigo de Deus. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Reinaldo Bragante, meu dindo, meu padrinho de casamento. Tudo bom, Reinaldo? Tudo bem, graças Prazer a Deus. recebê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu. Toda vez que ele vem, as pessoas pedem para trazer de novo, porque são alguns temas polêmicos que a gente consegue entrar em assuntos interessantes. A primeira pergunta que eu queria te fazer, quando a gente se refere a esse tema, é: Adão e Eva, antes do pecado, tinham mais amizade com Deus do que depois do pecado? Quando eles caíram, isso atrapalhou a relação deles com Deus? Com certeza, a relação que eles tinham com Deus, baseado no que a Bíblia nos ensina, é que Deus vinha até o jardim todos os dias, ao entardecer, na virada do dia, para conversar, para ter comunhão com eles, né? E só um verdadeiro amigo vai procurar outro amigo para ter comunhão, para conversar, para... Como é que foi seu dia, né? Aquela conversa agradável, gostosa, o chazinho da tarde com Deus, né? E essa relação foi quebrada com o pecado, né? Eles foram expulsos do paraíso, né? E perderam essa comunhão com Deus. Essa relação de amizade, essa visita de Deus contínua, esse interesse de Deus, né? E o fato é que... O que mais importante para a gente destacar dessa amizade que Adão e Eva tinham com Deus é que ali não existia religiosidade nenhuma. Não existia... placa de nenhuma igreja, né? Nem placa, nem nenhuma ferramenta, não existia nenhum discurso especial. Nem leis ainda, né? Leis, não existia nada, era uma relação simples entre amigos. E a única coisa que eles não tinham que fazer era mexer em duas árvores, e em uma delas eles mexeram, né? Só isso, era a única coisa que era vetada, né? E mesmo assim foram enganados e cometeram esse pecado, e pagamos o preço disso até os dias de hoje, né? Eles deixaram o pecado entrar. A nossa comunhão e a nossa amizade com Deus é atrapalhada por essa atitude, pelo pecado do homem de um modo geral. O pecado sempre atrapalha a relação de qualquer tipo de amigo, não só com Deus. Não dá para ter uma relação de amizade com ninguém pura, perfeita, se o pecado entrar. Aí entra a cobiça, a inveja, a maledicência, enfim, começam a se acumular aí os pecados do mundo, do ser humano, né? E aí a amizade deixa de ser perfeita. Ela sempre vai ter um interesse. A amizade perfeita não tem interesse. O único interesse que se tem numa amizade perfeita é o benefício do seu amigo. Então eu quero que o meu amigo se dê o melhor possível, que ele dê certo, que ele esteja sempre bem, que ele esteja alegre. Essa é a relação verdadeira de amizade. Com os nossos amigos verdadeiros é assim. Então, colegas, temos muitos, dá para preencher agendas, né? Só que amigos não cabem nas duas mãos, né? É verdade, são amigos verdadeiros. Agora, pastor, o senhor falou, me fez lembrar daqueles dois versículos que estão lá em Isaías 59, que fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos do Senhor agravados para que não vos ouça, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Acho que é um versículo que explica exatamente isso que o senhor está falando, né? Exatamente. A relação com Deus, ela é sempre impedida por causa do pecado. E a gente pode chegar em vários versículos que diz que quando Jesus realizou a obra na cruz, ele quebrou essa barreira. Ele
quebrou a inimizade que nós tínhamos com Deus e restaurou o elo com Ele. Só que entre alguém restaurar um elo e chegar ao ponto de ser verdadeiro amigo, existem vários passos aí a serem dados. E a Bíblia nos ensina que o amigo de Deus não é proclamado, não sou eu que me proclamo, olha, eu sou amigo de Deus. É Deus que diz, esse é meu amigo. Então, vamos falar assim na linguagem de hoje. Você tem um pessoal mais jovem que está lá, né? Então, imagina que você entra no Facebook e você acha lá o Facebook de Deus. Aí eu vou curtir e vou adicionar. Só que do lado de lá, é Deus que vai escolher quem vai ser o amigo dele. Não, eu vou adicionar esse não, esse sim, esse não. Por quê? Existem certas referências e existem certas características que têm que ser manifestadas no amigo de Deus verdadeiro. Não é só chegar lá e curtir o Facebook e pedir para ser adicionado. Você tem que cumprir alguns requisitos. E a gente vai falar sobre eles. Vamos falar. Antes de eu entrar nesses tópicos que eu percebi no estudo do pastor, a primeira pergunta que eu queria fazer é sobre os dois homens que a Bíblia cita como sendo amigos de Deus. Deus os cita como sendo amigos dele, que são Abrão, depois Abraão e Moisés. São os únicos dois que está escrito lá, amigo de Deus. Depois teve Davi, segundo o coração de Deus, mas amigo de Deus, só esses dois, né? Que Deus proclamou como amigo, né? Tem um terceiro ainda que não foi proclamado assim oficialmente como amigo, mas que a Bíblia diz que Deus tomou para ele, que foi Enoque. Né? Mas de Enoque não dá pra gente falar muito porque não tá escrito essa existem palavra, citações, né, sobre ele. Também só tem um versículo, né? Enoque andou com Deus e foi tomado para Deus e lá se foi uma bela de uma história, né? Ele deve ter tido uma vida maravilhosa, com certeza, para Deus tomá-lo daqui. Mas Abrão e Moisés, as duas únicas figuras bíblicas que receberam os certificados de amigos de Deus. E isso não fez deles homens sem pecados. Porque se a gente vê Abraão tentou tomar atalho, ouviu a voz da esposa, teve um filho que não era para ter tido. Depois de muito tempo que Deus volta a falar com ele para finalmente cumprir o propósito. Então, não vou falar que Abrão era um homem normal, porque eu acho que Abrão ele tinha uma comunhão com Deus diferente de muitos de nós. Mas ele era sujeito, como a Bíblia fala de Elias, né? Ele era sujeito às mesmas paixões que nós, né? Mas graças a Deus que esses homens citados e com as histórias gravadas na Bíblia, eles tiveram pecados. Senão nós não teríamos nem a esperança de sermos amigos de Deus. Então, pecado, todo ser humano, todos, sem exceção nenhuma, porque a Bíblia diz isso, todos pecaram e estão carentes da glória de Deus. Então, se todos pecaram, bom, nesse ponto a gente já fica aliviado. Quer dizer, Abraão e Moisés também pecou e Abraão e Moisés foram considerados amigos de Deus mesmo assim. Então eu tenho chance. Então isso nos traz esperança, nos traz uma certa alegria, sabendo que eu sou pecador também, eu tenho chance. Então, nos dá um alívio, não né? é para jogar a toalha, não é para desistir. A gente pode conseguir, É um alívio, a gente pode conseguir. Agora, pastor, eu já vou entrar nos tópicos, mas eu quero falar um pouquinho sobre Moisés, porque assim, analisando a história, Moisés, ele era amigo de Deus, ele tinha intimidade com Deus, e Moisés, na minha opinião, tinha muita ousadia. Ele chegou a um momento de falar para Deus, se o senhor for fazer isso com o povo, então risca o meu nome, eu também não quero. Eu vejo nele uma grande ousadia, só que eu vejo que Deus escutava o que Moisés falava. Explica pra gente essa relação de amizade. Intimidade, verdadeira intimidade. Por quê? Os argumentos que Moisés usava com Deus eram argumentos que faziam parte do caráter de Deus. Então ele sabia que Deus não ia agir com maldade, com vingança, com ira sobre aquele povo, porque era um povo ainda ignorante nos mandamentos de Deus, naquilo que Deus queria. Então Moisés, ele era ousado sim, mas por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia a maneira como colocar o seu coração na presença de Deus, como se abrir na presença de Deus, da maneira com que Deus fosse receber aquilo de Moisés, como se recebe uma crítica de um amigo. Porque nem toda crítica tem fundamento. Mas o que o amigo faz? Ele escuta. Então, se você tem uma crítica para mim, eu escuto.
Falo, tudo bem, você já falou o que você tinha que falar, agora, olha, eu não concordo com o que você falou. Não, realmente o que você falou, você tem razão. E a gente vai aparando as arestas e acertando, mas o vínculo não é quebrado. A amizade continua, a intimidade continua. E Moisés, ele tinha muita intimidade com Deus. Ao ponto de chegar para Deus e Deus falar para ele assim, olha, eu vou abandonar esse povo, vocês vão, eu não vou seguir com vocês. E Moisés fala assim, não, peraí, mas se você não for comigo, então não vamos em lugar nenhum, nós vamos ficar aqui. Não nos mande a lugar nenhum, nós vamos permanecer nesse lugar. Porque ele queria andar sempre com o seu amigo, na presença do seu amigo. Ia fazer falta aquela presença. E essa questão é uma questão atual. Por quê? Os crentes, e eu não estou falando só de crente que vai na igreja todo dia, ou 3 vezes por semana, ou 1 vez por semana, não. Estou falando do modo geral. Na grande maioria das vezes, não sente falta desse amigo. Parece que só é amigo de Deus quando está na igreja. 2, 3 horinhas ali no culto. E olhando no celular, né, o tempo todo. Quer dizer, cadê o respeito, a intimidade pelo amigo? Poxa, você só vê um amigo 1 vez por semana. É o seu melhor amigo. A nossa relação com Deus tem que ser essa. É o meu melhor amigo. Ele pode ouvir todas as minhas confidências, todos os meus problemas, todas as minhas dores, todas as minhas angústias. Eu posso dividir as minhas alegrias com ele, os meus sonhos. Eu posso dividir as minhas frustrações, os meus anseios, tudo isso. E ele não vai usar isso contra mim. Não vai jogar na sua cara depois? Não, ao contrário, ele vai sempre estar caminhando comigo. Independente de eu estar com sonhos que não vão ser tão agradáveis a mim, mas ele vai estar junto. Olha, eu vou andar com você. Eu vou mostrar para você que isso que você está sonhando não é legal. É fantástico essa intimidade. É um amigo maravilhoso. Né? O que você estaria, pastor, como... Eu sei que acho que seria impossível contextualizar isso, mas o que você estaria como os principais benefícios de sermos amigos de Deus? Os principais benefícios? Puxa vida, eu vou dizer que a profissão de psicólogo não existiria. Então, acho que o principal benefício de ser amigo de Deus é que você pode abrir e rasgar o seu coração para esse seu amigo, que ele sempre vai te dar uma resposta. Não é a mesma coisa de você ir num consultório, deitar no divã, abre a sua vida e fala tudo. Você fica lá 1 hora, 1h30, 2 horas falando, e aí o médico vai olhar para sua cara, tá bom, semana que vem você volta aqui 3 horas da tarde, você entra, peraí, eu quero respostas. E esse nosso amigo, ele dá respostas. Outro fator, contextualizando, né, para os dias de hoje, a paz interior que tem faltado para a humanidade. Por que as pessoas não têm paz? Elas não conseguem colocar, como que eu vou dizer? Elas não conseguem se firmar em alguma coisa e ter certeza que aquilo não vai derrubá-las. Então, quando você se firma na rocha, no nosso amigo perfeito, forte, na verdadeira fortaleza, né? Como diz lá o Salmo 125, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então é isso. Você já pensou você ter uma vida com todos os problemas que nós temos? Nós não somos livres de problemas. Não ficamos ilesos. Né? Nós ficamos doentes, ficamos desempregados, nós sofremos, as contas vêm para pagar. Clonam os nossos cartões. Clonam, você tem que procurar advogado para entrar na justiça contra o banco. E tudo acontece isso. Com o pastor também, né? Acontece. Só que você é forte. Você não se abala, você não cai. Por quê? O teu amigo está ali, te defendendo. Então, vamos contextualizar isso. Quem que na escola nunca foi perseguido pelo valentão da escola? Só que você tem um amigo que é muito mais forte que ele. Ó, com esse aí você não mexe não, que senão você está mexendo comigo. Deus é assim com a gente. O irmão mais velho, que às vezes você chama, velho, né? E aquele que você sabe, não, peraí, eu não vou apanhar junto, porque o meu amigo é mais forte. Né? Então, é o amigo mais forte que nós podemos ter. Muito mais forte. Então,
é uma escolha sábia. É o princípio da sabedoria. Andar com esse amigo. Pastor, tem alguns tópicos que eu queria ir conversando que eu acho que podem nos direcionar a nos tornarmos amigos de Deus. Uma coisa interessante que o senhor coloca no estudo é homens de fé sincera. Esses são amigos de Deus. Fala um pouco pra gente sobre essa fé sincera. Tá. Por que eu coloquei a fé como o primeiro item? Porque todos os outros dependem dela. E Abraão, por exemplo, Moisés, eles estão lá em Hebreus 11, que fala sobre a fé, né? Exato. Sobre os heróis da fé. Então, o que acontece com Abraão e com Moisés? Eles foram justificados perante Deus por causa da fé. Então, eles depositaram toda a fé que eles tinham em Deus e viveram a vida baseada na fé. E por causa da fé, o nome deles foi para a galeria da fé. Dos salvos pela fé. Então, a fé é a base de toda a nossa vida com Deus. Então, não adianta você... Tem vários versículos, né? Não adianta você se aproximar de Deus se você não crê que Ele exista, que Ele é galardoador de todas as coisas. Aquele que ora e não tem fé é como as ondas do mar, que vão e voltam e não levam nada a lugar nenhum, né? E por aí vai. A fé verdadeira, a fé sincera é aquela que você deposita em Deus e independente de tudo que aconteça, de todas as situações, da ciência querer provar o contrário, de todos que te rodeiam querer provar o contrário, das circunstâncias da sua vida querer provar o contrário, Deus existe. E Ele está ali, olhando para você. Ele está ali te apoiando, Ele está ali cuidando de você. Pastor, o senhor está falando, me faz pensar o que a Bíblia fala lá no versículo 1 de Hebreus 11, que a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Assim, isso é uma coisa louca se a gente for parar para pensar, porque isso que o pastor acaba de explicar para nós tá acontecendo tudo ao contrário. Então, por exemplo, Deus te deu uma promessa de que seu marido iria se converter, mas ele continua chegando bêbado em casa. E você continua acreditando que ele vai se converter, porque você tem fé. E essa fé pode te mover a ter atitudes como aconteceu com Abraão. Ele teve a coragem, né? Ele foi ousado a ponto de entregar o seu filho, levar o seu filho. E eu acredito que ele tinha fé suficiente para entregar o filho, mas ele também tinha fé suficiente para acreditar que Deus iria fazer alguma coisa, porque o tempo inteiro ele falou, Deus proverá, né? Exato. Não, você vê como que é a questão, porque a fé, o que é a fé? Bom, se eu falar para você que isso aqui é um copo com água... Eu tô vendo que é um copo com água, isso não é fé. Aí você fala, não, isso não é fé, isso é verdade absoluta. Isso é uma verdade absoluta, isso é um copo com água. Agora... se essa água evaporar aqui no ambiente, eu te falar, ó, tem um copo com água aqui no ambiente. Mas não estou vendo o copo com água, não estou vendo nada. Aí você acredita se você quiser. Né? Olha a grandeza da fé de Abraão. Né? Eu estava até pensando sobre isso. A fé dele era tão grande que ele não cria só na providência de Deus. Ele cria na promessa que Deus fez para ele. Qual era a promessa? Você vai ser pai de uma nação muito numerosa, que não vai poder ser contada. Só que ele só tinha um filho. E aí Deus fala para ele, olha, você pega teu filho Isaac, vai para o lugar que eu te mando e você vai sacrificar teu filho para mim. Aí ele pega o símbolo daquela promessa, que é Isaac, porque se não fosse através de Isaac, jamais seria cumprida essa promessa. E ele leva aquele garoto para o sacrifício. E o texto diz que ele levantou de madrugada. Ele não reclamou. Ele preparou a lenha para fazer a fogueira, preparou o fogo, preparou a faca. Deve ter amolado a faca. Mas você imagina um pai fazendo um negócio desse. E o filho ainda olhando para a cara do pai perguntando, mas pai... Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Eu não tô vendo nada. Sossega que vai dar tudo certo. Levar esse garoto pro monte, armar uma cama de lenha, colocar o garoto em cima, amarrar o garoto, né? E preparar todo o sacrifício, se armar do punhal. Quer dizer, o tamanho da fé dele não era só que Deus fosse prover. Ele, na cabeça dele, eu penso, eu imagino, eu fico imaginando como pai.
ele sacrificando o filho e ele pensando, não, se Deus mandou eu sacrificar, Deus vai ressuscitar essa criança para cumprir a promessa que ele fez para mim. Então, quer dizer, isso é fé. Tá tudo dizendo ao contrário. Não, mas Deus pode fazer tudo para cumprir a promessa dele. Porque o que acontece? As pessoas perdem a fé, se abalam na fé, por causa de alguns problemas criados na vida da pessoa. Primeiro, ela acredita que alguma coisa é promessa de Deus não sendo. Isso é um problema muito sério. Então, em primeiro lugar, nós que somos filhos de Deus temos que saber ouvir se é Deus que está falando com a gente, se é o nosso coração que está falando com a gente, ou se é o inimigo falando com a gente. E eu vou para o intervalo te deixando essa pergunta. Como saber quando somos nós, quando é Deus e quando é Satanás tentando colocar alguma coisa no nosso coração? Porque esse é um momento que dá nó na cabeça de muito crente. Eu vou para um break, daqui a pouco eu tô de volta hoje falando sobre o verdadeiro amigo de Deus com o pastor Reinaldo Bragante. Não sai daí que eu já volto. Você sabia que o azeite é símbolo da unção do Espírito Santo e é citado cerca de 146 vezes na Bíblia? Por exemplo, quando Jacó entornou azeite sobre a pedra que ele usou como travesseiro para dormir e a ungiu como um memorial da presença do Senhor naquele lugar. Você sabia que Débora foi a única juíza de Israel que ocupou a tríplice função de profeta, juíza e política? Leia em Juízes 4, de 4 a 9. Pastor Reinaldo Bragante está aqui no nosso estúdio hoje. A gente está falando sobre o verdadeiro amigo de Deus. E a gente parou no bloco anterior falando sobre os homens de fé, sobre o que a palavra de Deus fala lá em Hebreus capítulo 11. E o pastor falou uma coisa muito importante, falou a respeito das nossas frustrações. Muitos se frustram com Deus por causa de profetadas, que não são profecias, porque alguma coisa não aconteceu. Ah, Deus me falou e não se cumpriu. E o senhor falou uma coisa importante, porque às vezes é a gente mesmo, às vezes é Satanás e pode também ser Deus nos falando alguma coisa. Sim. Como diferenciar, pastor? Bom, resumindo em tudo, né? Geralmente, quando somos nós mesmos, tudo vem de encontro com a nossa vontade. Né? Afinal de contas, a nossa fé própria nunca vai ser contrária àquilo que a gente quer. Né? Então, se você está pensando em comprar um sapato caríssimo, né? Aí, de repente, você passa na porta daquele shopping. Gente, é de Deus, que confirmação! Ele tá R$10 mais barato. E só tem meu número. E só tem meu número, que confirmação, gente. Não é confirmação, é você na sua própria vontade. É a sua vontade. Eu só não entendi o exemplo do porquê deu o exemplo do sapato. Mas tudo bem, depois a gente fala sobre isso. Será que é porque eu e a esposa dele a gente vive comprando sapatos? Acho que não. Isso é a gente. Isso é quando somos nós. Segundo, quando é o inimigo, geralmente ele usa a nossa própria vontade para nos tirar da vontade de Deus. Tá? Então, precisa pensar bem. Quando algo vem de encontro com a nossa vontade, vamos confirmar isso com a vontade de Deus. É exatamente o que eu quero, impossível. Não pode ser. Então você vai, mas isso que eu quero confronta com a vontade de Deus. Será que tem alguma coisa que vai? Eva, ela estava com vontade de comer o fruto, né? Aí o inimigo foi lá e jogou a vontade dela contra ela mesma. Mas Deus já tinha dito que não. Vai contra a vontade de Deus. Então, eu vou até dar um outro exemplo disso que o senhor está falando, que é muito clássico, e isso já aconteceu comigo. Em determinado momento, um dia que eu estava atendendo pessoas, uma moça veio me falar: eu queria que você orasse por mim, porque eu tô apaixonada por um rapaz, e eu tenho certeza que a gente vai ficar junto e tal e tal. Eu falei: tá bom. O que impede vocês de ficarem juntos hoje? Ah, a esposa dele. Gente, isso é contra a palavra de Deus. É lógico que ela não tinha o entendimento da palavra. Aí você senta, conversa, explica. Mas muitas vezes o sonho dessa pessoa, o homem dos sonhos que apareceu, só tem um problema: ele é comprometido.
comprometido. A mulher dos sonhos só tem um problema, você é casada, né? E esse homem dos sonhos, ou você é casada, e essa mulher dos sonhos é fora do casamento, como o filme Questão de Escolha, inclusive com a participação do missionário R.R. Soares, que tá aí para todo mundo poder assistir nos cinemas, que fala sobre isso. Quer dizer, uma pessoa comprometida encontrou a mulher dos sonhos fora do casamento, tem alguma coisa que já tá fora da palavra de Deus aí, né, pastor? Um grande negócio que vai precisar de mentira. São situações claras, né? Não, o exemplo que você usou é assim, esclarecedor. É a vontade da pessoa, é o querer da pessoa, é um sonho da pessoa. É um propósito de Deus que as pessoas se casem, que encontrem o seu parceiro, a sua parceira. Distorce a palavra de Deus, né? Aí você distorce. Não, mas eu tenho que encontrar o meu parceiro, mas o parceiro perfeito é aquele lá. Mas é casado? Só a esposa dele está atrapalhando? Quase nada, né? E aí ficou pra gente descobrir quando é Deus que está falando com a gente. E quando é Deus que está falando com a gente, traz paz, tranquilidade, não gera conflitos, te traz uma certeza interior. É difícil de explicar. Que é sobrenatural quando é de Deus, é uma coisa que você fala, quando você sabe que... Quando é de Deus, você sabe. E fim. A paz de Deus é um árbitro, assim, fantástico pro coração, como a palavra diz. Não tem dúvida nenhuma. O senhor falou dos conflitos não virem. Eu tenho uma grande amiga, que é lógico que vocês conhecem, que é a Luana, que trabalhou aqui com a gente. E quando ela foi trabalhar com missões, eu lembro que ela me ligou no dia em que tinham ligado para ela para dar confirmação. E daí a gente conversou, ela estava chorando muito. E ela falou, agora é a parte mais difícil, eu vou falar com os meus pais. E a oração foi exatamente essa: se é da vontade de Deus, os meus pais vão aceitar. E não houve conflito, não houve... Os pais dela que sempre falaram, não vai inventar esse negócio de ir pra longe, não sei o quê. Na hora que aconteceu, os pais dela apoiaram, os pais dela concordaram. Então aí a gente pode ter uma certeza, além da paz que ela teve no coração, os conflitos, aonde eram para ver conflitos, não aconteceram. Porque imagina, você ir fazer missões contra a vontade dos seus pais, com seus pais brigando. Não, e você, além de não gerar conflito, não vai contra o propósito de Deus. Primeiro lugar tá a família. Então você não pode destruir a família por causa de ministério. Isso não é de Deus. Então, acho que o primeiro ministério que todo mundo tem é a família, né? Isso vai além de um ministério na igreja, de um chamado. Exatamente, né? Está acima de qualquer ministério. Se você não preserva o seu ministério maior, que é a família, o resto é trabalhar em vão. Então, você pode ser pastor, pode ser missionário, pode ser ministro de louvor, você pode ser evangelista, pode ser o que for. Se você destruiu a sua família médico, por causa inclusive, do seu né? Que pode ser um chamado, você está trabalhando, sim, cadê sua família, né? Sim, exatamente. A Bíblia nos ensina isso, né? Que adianta você alcançar o mundo inteiro e perder a sua vida, mas a sua vida, a partir do momento que você tem a sua família, no contexto judaico, a família ela sempre está junto. A família você não pode separar a família em hipótese alguma. Então, o ministério de Deus, sempre, tudo que envolve a vontade de Deus, a família prevalece sempre. Sempre. Se qualquer coisa que você fala, é de Deus, mas prejudica a família, pensa bem. Acho que não é de Deus, não. Talvez esteja vindo de encontro com a tua vontade, uma coisa que pode ser de você mesmo, ou muito pior do que isso, pode ser de Satanás, exatamente, né? Porque eu costumo dizer, pastor, que a gente tem que entender que existe o pecado, existe a vontade de Deus e existe o natural. O natural não necessariamente vai te levar pro inferno, mas o natural vai fazer com que você deixe de viver as bênçãos que Deus tem pra você. Então, às vezes é um negócio, alguma coisa que não é Satanás que preparou, simplesmente é uma coisa natural, mas pode te impedir de viver bênçãos maiores da parte de Deus, né? Na verdade, eu digo uma coisa, baseado do que a Bíblia ensina, é assim, a concupiscência, ela vai dar luz ao pecado. E não tem jeito. Existe o natural? Existe. Mas quem permanecer no natural vai acabar pecando. É óbvio. Não tem jeito. O próximo passo do natural é pro pecado, é a carne. Então, enquanto você está no natural, é a tua chance de repensar, falar, opa, tá errado, volta atrás. Para não chegar à queda, né? Porque primeiro a gente concebe, depois dá luz ao pecado. E é no natural que a gente faz isso. É no natural. Pastor, a gente veio para essa discussão porque o senhor citou uma coisa muito importante. A gente estava falando sobre fé e muitas pessoas se frustram porque alguma coisa não aconteceu. Isso abala a fé.
E isso faz com que a gente se afaste dessa amizade com Deus, não é verdade? Exato. Olha, quem quer aprender um pouquinho sobre fé, é leitura obrigatória, o livro de Abacuque. Não adianta ler Hebreus 11, vai lá em Abacuque e vê o que o camarada sofreu para chegar lá e afirmar. Mesmo que falte tudo, né? Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não hajam as vacas nos currais, o produto da oliveira minta, o gado vai embora, não tenha... Ainda que dê tudo errado, a minha alegria é no Senhor. É um livro que ele conta todo sofrimento. E no final ele fala que mesmo faltando tudo, a alegria dele era em Deus, né? Porque, na verdade, o que acontece? As pessoas se frustram porque a fé moderna é baseada no material. A gente já discutiu, já falou muito sobre isso, mas... nós batemos sempre nessa tecla. A minha fé é que Deus me deu um carro, e se Deus não me der o carro, eu saio da igreja, né? A minha fé era que ele me desse alguma coisa, se ele não me der, eu saio da igreja. Vai me dar um emprego melhor, vai salvar a minha empresa, vai não sei o quê. Ele pode fazer tudo isso, não é essa a questão, né? A essência não é essa. A essência da obra de Deus não é essa. Senão Cristo não precisava ter morrido na cruz. Né? É verdade. Pastor, o próximo tópico que o senhor coloca para nós são homens obedientes a Deus e a instrução que Deus nos dá. Queria que você falasse sobre isso. Bom, até coloquei aí. Por que a fé é essencial? Porque sem fé não há obediência. Você pode obedecer por 2 razões, por 3 razões. Por fé, que você crê cegamente, você tem a certeza absoluta que aquilo é de Deus, é correto, Deus está colocando na tua vida, então você obedece porque você sabe que é o certo a fazer, é convicção pura, não tem como tirar isso da sua vida. Por temor, por medo, eu digo até que hoje em dia ninguém obedece mais por medo, né? Infelizmente a sociedade virou de ponta cabeça, nem as leis, ninguém tem medo de nada porque não vai ser punido mesmo, então fica por isso mesmo. Então você obedece por fé, por medo ou por respeito. Então se o teu filho não te respeita, não te obedece por respeito, ou ele vai te obedecer por medo. Você vai ameaçar bater, por exemplo, tirar alguma coisa que ele gosta? Vai ter que castigar e tudo mais para ele te obedecer por medo, mas que não é o caminho correto. Ele tem que te obedecer por respeito, porque ele vê em você a figura de autoridade. E nós temos que respeitar a Deus, não é nem por respeito, não, obviamente, respeito porque é Deus, é o Criador de todas as coisas. E nem por temor, por medo, pela fé. Essa obediência tem que ser pela fé. É a obediência pela fé. Aí você está demonstrando que a tua fé é realmente verdadeira. Porque eu conheço gente que até hoje, apesar de muito ensinamento, obedece a Deus porque tem medo. O senhor está falando, pastor, me faz lembrar de Saul, que quando o profeta se atrasou, ele resolveu sacrificar. E não era papel dele, era papel do sacerdote, do profeta fazer isso. E daí Deus instrui, é melhor obedecer do que sacrificar. Então eu acho que ficou com tanto medo, né? Medo, pavor. Tá errado, é melhor obedecer do que sacrificar. E a gente só obedece por fé, por medo, essa obediência tá errada. Não, e como você citou bem aí, a obediência por medo te leva a fazer coisas erradas. Por quê? Desespero, como você falou, né? O medo paralisa a razão. E o nosso culto a Deus é racional. Que é o que está lá em Romanos capítulo 12. E é uma passagem que me chama muita atenção, porque Deus não nos ensina a fazer tudo por emoção, muito pelo contrário, né? O culto que nós prestamos a Ele tem que ser racional, quer dizer, por mais que a fé seja incompreensível, as nossas atitudes são pensadas, né? Não, o culto tem que ser racional, porque, primeiro, se não for racional, se for uma bagunça, né? Se for tudo pela emoção, qual é o sacrifício vivo que é apresentado nesse culto? Porque Deus está procurando adoradores. Verdadeiros. Verdadeiros adoradores. E Paulo ensina que nós devemos colocar a nossa vida como sacrifício vivo. Todo sacrifício é racional. Não existe um sacrifício irracional, porque senão não é sacrifício. Tanto que Abraão, de forma racional, ele preparou tudo racionalmente. Por mais que pela fé ele sabia que um milagre iria acontecer, racionalmente ele escolheu entregar o filho dele. Ele podia ter falado para Deus não, mas ele racionalmente escolheu entregar, porque ele tinha fé para isso, né? Exatamente. Como quando
logo no começo da história dele, Gênesis 12 ou 13, que Deus manda ele sair da terra dele, da parentela dele, para o lugar que Deus ainda iria mostrar. Essa obediência, obviamente, foi pela fé, porque por mais que ele respeitasse a Deus, por mais que ele tivesse temor, foi pela fé, porque ele nem sabia para onde ele estava indo, né, pastor? Bom, para você ver, assim, eu vou só citar um trecho, espero que muita gente não se ofenda com isso, mas o culto é tão racional que Paulo alerta que quando ele fala sobre a manifestação do Espírito, sobre as profecias e tudo mais, ele deixa bem claro que o Espírito está sujeito ao profeta. E isso é racional. Quer dizer, em todo tempo, em todo instante, a razão da pessoa, ela prevalece. Então Deus respeita isso. Deus não nos torna marionetes, ele não nos torna manipuláveis, ele não faz isso. Completamente diferente de Satanás, porque quando você vê alguém endemoniado, se essa pessoa está endemoniada, quando ela volta, eu sei porque a gente já atendeu várias pessoas assim, Exato. A pessoa muitas vezes não se lembra do que aconteceu. Não, nem sabe, não tem a menor noção. Quando você fala em língua, você sabe o que você está fazendo. Se você, algumas pessoas têm a experiência de sentir a presença de Deus de modo que caem no chão, né? Que a gente fala cair no espírito, que acontece em algumas igrejas. A pessoa tem consciência do que está acontecendo, então Deus não tira a nossa consciência, não nos faz marionetes. Não, e acredito que quem entrega profecias também tem consciência, né? Consciência, tanto que no caso até da pessoa que fala em línguas e interpreta, ela tem que estar na razão para poder fazer a interpretação. Como que iria interpretar sem o racional, então, né? O racional, Deus não anula isso. Muito que pelo contrário, ele usa o nosso racional pro bem da igreja, pro bem da obra, as nossas experiências, tanto positivas como negativas, para poder ajudar o nosso irmão nas suas dificuldades. E isso eu falando me faz pensar, poxa, se a gente for comparar, Pedro e Paulo eram duas pessoas completamente diferentes, só que Paulo tinha muito mais instrução que Pedro. Pedro pôde ser usado, Pedro escreveu cartas, mas Paulo pode fazer muito mais, porque ele também tinha um conhecimento racional, ele sabia falar com mais pessoas, ele podia chegar em mais lugares por quem ele era. Isso faz diferença também, não é, pastor? E Deus usa tudo isso. Agora, qual que o nosso tema é a obediência e obedecer também as instruções de Deus. Quando no nosso dia a dia a gente deixa de obedecer alguma instrução de Deus, nós estamos também nos afastando dessa amizade com Ele? Com certeza. Com certeza. Não só nos afastando da amizade com Ele, como dos benefícios dessa amizade, né? A desobediência, ela acarreta com que nós nos apartemos de Deus. Então, mas como eu falei, se você tem fé absoluta em tudo aquilo que Deus coloca para tua vida, no teu relacionamento com Ele, você não vai desobedecer. É verdade. Não tem como, porque você sabe que é insanidade isso. Eu vou desobedecer Deus, não tem como, vai me causar prejuízo. Você vê como que o negócio é interessante, até o pastor pregou na igreja, e eu vou usar o texto dele. Quando invadiram Jericó, qual foi a instrução que foi dada para os espias? Vocês vão para a casa da prostituta Raabe, né? Aí pode falar assim, nossa, mas é Deus que está mandando ir para a casa da prostituta, né? Ele usou exatamente esse termo. Como? Deus não vai mandar um servo dele fazer isso, né? E eles obedeceram. E só não foram presos porque obedeceram. Se eles tivessem falado, não, acho que não é Deus da prostituta. Não é Deus, imagina, Deus não está falando isso. Eu vou para a casa da prostituta, eu sou servo de Deus, eu vou pisar na casa da prostituta para quê? E ela foi salva por causa disso. E Deus entrou, Jesus, né? Ela entrou na genealogia de Jesus, né? Pois é, o nome dela foi... Tá lá. Foi pro livro da vida, né? Então, quando é aquilo que eu falei, quando é de Deus, você não tem dúvida. É Deus e pronto. Sente paz, né? É paz, é tranquilidade. Pastor, outros tópicos aqui. São homens que têm amizade com Deus. São homens prontos e de muita oração. Prontos a ouvir e de muita oração. Isso. Eu costumo dizer que não tem nada nessa vida, que não existe nada que a gente não resolva em oração. Porque até mesmo quando você vai orar para uma coisa que não é a vontade de Deus para sua vida, na oração Deus já te mostra e você já sai da oração sabendo. É mais ou menos isso, pastor? E de novo eu vou falar, não adianta você ser uma pessoa de oração se você não tiver fé. Tá ligado à fé de novo. Tudo isso está interligado. Eles
ouviam muito o que Deus falava com eles. Então, tem até o ponto de Moisés passar tanto tempo orando na presença de Deus que ele chegou diante do povo com a sua face resplandecendo. Então, aquilo lá o pessoal achou que era um fantasma, né? Ficaram apavorados, ele teve que cobrir o rosto para poder conversar com as pessoas. E o que você falou é fato. Quando nos colocamos a nossa vida em oração e os nossos desejos, nossos anseios, as nossas dúvidas perante Deus em oração, na própria oração já temos a resposta. Já sabemos se é de Deus, se não é de Deus, porque ou aquilo conforta ou aquilo vai te causar incômodo, vai te causar um desprazer muito grande ou um prazer muito grande. Aí depende da maneira que Deus vai agir na vida da pessoa. Mas é fato, ser pessoas de oração quer dizer o quê? Que você é uma pessoa que tem comunhão com Deus. E uma amizade perfeita só existe se tiver comunhão. Sabe o que eu fico pensando, pastor? Muitas pessoas, por conta do trabalho, do dia a dia, só conseguem ir, de fato, uma vez por semana para a igreja. Como é que pode, o senhor usou essa frase, falar só uma vez por semana com esse melhor amigo? No mínimo que tem que fazer é orar todo dia, já que só pode ir para a igreja uma vez por semana, né? Sim, aí a gente vai voltar lá no paraíso de novo. Não existia igreja. Não existia religião, não existia culto, não existia rituais. Religiosidade, como o senhor falou, né? Religiosidade nenhuma. E eles tinham comunhão com Deus. Então, o que é ter comunhão com Deus? Obviamente, você vai para a igreja, primeiro lugar, a igreja não é o lugar para você ter comunhão com Deus. As pessoas se enganam nesse ponto. Quando você vai para a igreja, é para ter comunhão com o seu irmão. E você vai para engrandecer e louvar o nome do Senhor. Para prestar um culto a Deus, né? É um culto. Então, você está lá para quê? Para engrandecer o nome do Senhor. É um culto. O que é um culto? Você vai dar ações de graça. Você vai interceder pelo teu irmão. Você vai mostrar dentro da igreja que você faz parte de um corpo maior. Porque o culto não é o lugar de comunhão com Deus. É o lugar onde Deus vai se manifestar para um todo, para as pessoas. Porque o lugar de comunhão com Deus é onde a gente conseguir parar, orar, conversar com Ele. Aliás, né? O lugar de comunhão com Deus é 24 horas do dia. É a igreja também, né? Não é só a igreja. Não é só a igreja. E eu me lembro, pastor, o senhor está falando agora, de muitas orações que foram... Eu me lembro de algumas orações, desde da conversão, desde os 12 anos, de algumas orações específicas que eu fiz. E em nenhuma delas, que eu me lembro de se cumprirem, ou em pouquíssimas delas, eu estava na igreja. Então eu me lembro de uma oração que eu fiz no meu quarto, virada para o guarda-roupa, de outra oração que eu fiz na sala, ajoelhada de madrugada, de outra oração que eu fiz num quarto. Esses dias, inclusive, eu até fui com uma amiga na casa que eu morava com os meus pais. Eu falei, vamos morar de novo no quarto onde eu dormia, porque a gente orava muito naquele quarto. E tem uma parede lilás, e aquela parede me marcou de algumas orações que se cumpriram. Quer dizer, muitas orações que foram ouvidas não aconteceram na igreja, aconteceram fora dela, em momentos de comunhão que tivemos com Ele, né? Porque na verdade, assim, a comunhão maior, mais íntima, mais profunda que nós temos com Deus é exatamente da maneira que Jesus ensinou. Você entra no teu quarto, tranca a porta. O que é entrar no teu quarto, trancar a porta? É você ficar sozinho com Deus. No quarto, no banheiro. E na igreja, às vezes, algumas orações são até um pouco difíceis na igreja, porque às vezes você quer se expor, você quer chorar, e poxa, todo mundo te conhece, tá todo mundo vendo, você fica constrangido. A gente consegue, às vezes, abrir muito mais o coração em casa mesmo, né? Então, as pessoas confundem um pouco o que é o relacionamento com Deus na igreja e o relacionamento com Deus fora da igreja. O relacionamento com Deus na igreja é um relacionamento coletivo. Então, na igreja, muito raramente você vai ter oportunidade de orar pelas suas necessidades, pelas suas enfermidades. Ainda mais quem tem chamado, quem está trabalhando, por exemplo, o pastor, ele está ali à disposição de Deus para abençoar a vida de outros, né? Geralmente é coletivo, então... É para receber uma palavra, é para você fazer o quê? Chegar em casa, eu gosto de anotar, aí você vai estudar, e você e Deus, né? Deveria ser o correto, muita gente não faz isso. Então, muita gente vai, pega a palavra no culto, ouve o que é pregado, e não só abre a Bíblia de novo na outra semana. Não vai atrás daquela informação para ver se é aquilo mesmo, para a vida dela. Porque o pessoal vai achar, hoje a palavra não foi para mim, foi só pro fulano que nem veio no culto. Pena que ele não veio. Era pro marido, né? Que pena, meu marido não veio nem hoje. Nem convertido, não veio na igreja. Então, as pessoas precisam entender um pouco, igreja é coletivo.
O que o pastor está querendo dizer não é que na igreja não temos comunhão com Deus, é que nós também temos comunhão com Deus na igreja e não só nela. Como eu estava falando, eu sou uma pessoa que vai praticamente todos os dias à igreja e me lembro de orações que foram marcadas em casa. Exatamente. Tem que ir pro break. Peraí, tem que ir pro break. Tem muita coisa boa pra gente conversar. Ainda tá voando esse programa com o pastor Reinaldo Bragante, que está esclarecendo as nossas dúvidas sobre o verdadeiro amigo de Deus. Eu vou pra um break rapidinho, daqui a pouco eu tô de volta. Não sai daí. Você sabia que no dia em que nasceu um bebê chamado Peleg, a terra se dividiu? Veja só. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Gênesis 10, 25. Você sabia que o salmista Davi, além de poeta, músico e cantor, foi também o inventor de diversos instrumentos musicais? Confira além do Amós 6:5. Temas Bíblicos está de volta hoje falando sobre o verdadeiro amigo de Deus, recebendo o pastor Reinaldo Bragante aqui esclarecendo as nossas dúvidas sobre este assunto. Pastor, um outro tópico importante sobre ser amigo de Deus que o senhor traz para nós é que esses homens são homens de confiança e de coragem. O que você quer dizer com isso, pastor? Bom, confiança não precisa falar muito. Uma pessoa de confiança é uma pessoa de confiança e todo mundo sabe o que você sabe quem é o seu amigo de confiança, né? Exatamente. Tem que ser uma pessoa de confiança. A pessoa tem que ter coragem. Para ser amigo de Deus, tem que ter coragem. Moisés teve que romper com Faraó, que era o soberano no mundo naquela época. Ninguém tinha mais poder aqui do que ele. Moisés teve que romper com ele. E ele, de certa forma, ele já tinha ficado 40 anos no... Ele foi, né? Ficar 40 anos no deserto. Quer dizer, ele optou por sair do palácio, por sair do que era a família dele, né? Até então, exato, quando Deus mandou, né? Abraão também. Ele teve que romper com sair da parentela. Inclusive, até Ló, que ele tinha levado e não era para levar, em certo momento teve que separar também. Né? Ele teve que romper com a soberania da onde ele estava. O que quer dizer isso? Eu até citei no culto, nós elegemos esse ano a maior bancada evangélica de deputados de toda a história. Me dá um medo isso. Isso que eu ia falar, gente, dá até um frio na barriga. Me dá um medo. Sabe por quê? Precisamos da maior bancada evangélica. Precisamos. Só que precisamos de pessoas que tenham coragem de romper com os poderes desse mundo. E pessoas, essa é a minha opinião, eu tenho certeza que o pastor Reinaldo vai concordar comigo quando a gente fala de política, não pessoas que defendam uma religião ou que defendam uma igreja. Não. Pessoas que defendam a moral da família, que defendam de fato o que a Bíblia diz, não o que uma religião diz, o que a Bíblia diz, não é para facilitar a igreja A ou a igreja B, não. Nós queremos cristãos para voltarem, porque como o pastor falou, tá de ponta cabeça. Tudo que não podia agora pode, tudo que é errado tá certo. E o que tá certo tá errado, tá uma confusão só. Porque na verdade assim, lógico, eu como pastor, eu vou falar de acordo com a palavra, claro, mas nós sabemos que diante das leis humanas e do governo que nós temos aqui, o Estado tem que ser laico. Então você não pode levar religião para dentro da política e nem vice-versa. Porque são duas coisas que sempre andaram junto, mas não se misturam, né? Só que, por que eu disse isso? Precisamos de gente que vai dar um testemunho... De verdade. De Cristo. É a confiança, né? Tem que ter gente de confiança, De confiança. Tem que ser amigo de Deus. O cara tem que ser corajoso. De chegar lá e falar assim, eu não quero... propina. Eu não vou fazer facção, eu não vou votar algo que prejudique o povo porque o partido A quer, ou porque o partido B está pagando propina, ou porque estão me dando facilidades para votar emendas e tudo mais. Eu vou fazer porque tenho convicção que isso é certo diante do que Deus me mostra. Porque daí, se amanhã alguém que é cristão, que é evangélico, se envolve em algum escândalo,
a igreja inteira paga um preço, né? Não, eu podia abrir uma lista aqui gigantesca de pessoas que nunca vão pisar numa igreja evangélica por causa desses escândalos. E a Bíblia fala, por causa dos escândalos, o amor de muitos esfriaria. Aí cada um vai prestar contas a Deus, mas a Bíblia continua falando, ai daqueles por quem vierem os escândalos. Né? Exatamente, porque nós estamos falando de vidas inocentes, né? São pecadores que precisam da purificação do sangue de Cristo, mas são inocentes, porque jamais eles vão querer ouvir a palavra da salvação por causa disso. Os amigos de Deus têm que ser muito corajosos. Tem que ter coragem. Acho que o senhor deu o exemplo mais delicado no momento de hoje, que é a política, né? Foi delicadíssimo. Foi lá, né? Na verdade, não sou eu que digo. A Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo. Uhum. E ponto final. Seja filho de Deus. Não toma, lá Romanos 12 de novo, não toma a forma do mundo, né? Não tome a forma do mundo. Você tem que ter ousadia. Afinal de contas, o poder terreno, o poder mundano, né? Quando a gente fala mundo, a gente fala do poder que gerencia o mundo, né? Não é o mundo em si. Porque o mundo em si não é nem bom e nem mal. O mundo em si, ele é neutro. Uhum. É o poder que governa esse mundo que torna ele maligno. Uhum. E esse poder não pode infiltrar no amigo de Deus. E o senhor falou aí de um momento onde muitos cristãos se perdem, né? Não vou entrar na discussão de se eram ou não convertidos de fato, mas tem muita gente que nessa hora que aparece alguma coisa, e daí eu vou para aquela passagem onde a palavra de Deus nos instrui, Jesus nos... Pode falar. Só um recadinho para esse pessoal que está pensando que é só brincadeira. Isso, vou deixar bem claro o que Deus acha, né? A Bíblia diz assim, adúlteros, não sabeis que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Era esse versículo que eu ia falar. Fechou. Que a Bíblia nos fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, quer dizer, um passo fácil para você saber que você está fora da amizade com Deus é estar fazendo amizade com o mundo, né? Era exatamente isso. Se você não desagrada o mundo do jeito que ele gira, do jeito que funciona, alguma coisa está errada. Uhum. Alguma coisa está errada. Por isso que eu sempre falo toda vez que eu venho aqui, o evangelho é para te confrontar. Uhum. Se você escuta uma pregação e fala, nossa, que pregação bonita, eu vou dormir tão bem essa noite. Tá não errado. Mexeu com você? Alguma coisa está errada. Pastor, aí eu queria que o senhor desse até um recado para os jovens que estão nos assistindo. Sei que o senhor tem um filho adolescente, outro que daqui a pouco entra na adolescência também. Que é uma coisa interessante. A faculdade, eu passei por ela, sei que o Bruno passa também por faculdade de comunicação. E eu me lembro de muitos confrontos. E outro dia eu ouvi um pastor falando uma coisa interessante. A nossa fé não pode ser abalada assim, não, vai pra faculdade, vai se desviar. Não, nós temos que ter uma fé muito forte. Eu queria que o senhor desse uma dica, porque eu me lembro que quando eu estudava, eu tinha algumas aulas, fiz jornalismo, de história da arte e tudo mais, onde se falava de Jesus. E se falava que Jesus foi um homem como outro qualquer. É assim que se explica Jesus em algumas aulas. E eu me lembro que eu estava anotando, né, tudo que tinham dito na aula. E de repente eu olhei, eu falei, mas isso aqui é tudo mentira, eu não vou pôr isso na prova não. Eu apaguei aquilo e falei, agora que tiver essa pergunta eu vou pular. Eu me lembro que eu tirei 9 na prova porque eu não quis falar, falei, não vou falar sobre isso. E isso não vai abalar a minha fé. Qual que é a orientação que o senhor dá para os jovens que estão nos assistindo? Como o senhor lida com seu filho, estando numa época de escolhas? É difícil. Porque a amizade com o mundo nos chama, né? Eu me lembro que era barzinho sempre que acabava a faculdade, todo mundo ia pra balada, mentia, colava na prova. É a amizade com o mundo, né? É a amizade com o mundo. A gente entende, eu entendo, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, quando você planta a semente, ela tá lá. Uhum. E quando você ensina a criança o caminho que ela deve andar, ela pode até tropeçar, mas não vai se desviar dele. Então, assim, óbvio, quando a gente está lidando com adolescentes, existem problemas ligados a hormônios, a uma série de fatores ligados a crescimento, eles querem se autoafirmar diante dos coleguinhas e tudo mais, então existem alguns problemas de vaidade, tudo isso aí. Mas eu acredito que a essência ela tem que ser mantida.
Eu acredito que você pode se dar bem com todo mundo, sem desvirtuar a tua fé. Porque da mesma maneira que você respeita as pessoas, e eu não tô aqui para falar mal de religião nenhuma, porque eu respeito todas, tanto espírita como católico, eu sou obrigado a respeitar. Eu sou obrigado a respeitar pelo seguinte motivo. Jesus respeita, né? A Bíblia diz que não é levado em consideração o tempo da ignorância. Então, por que eu vou apontar o dedo para alguém que está na ignorância? Então, a gente tem que respeitar e interceder por essas pessoas e tudo mais. Só que do mesmo jeito que nós respeitamos, temos que ser respeitados, exigir o respeito. Isso que eu estou falando me faz pensar de novo na importância do culto racional a Deus. Por quê? Com tudo isso, quando o Bruno era pequenininho que vocês se converteram, né? A Mônica me conta. E eu vejo as atitudes, por exemplo, do Bruno hoje. E eu sempre comento com a Mônica, eu falo, é impressionante porque ele obedece, porque ele já é um menino partindo para se tornar adulto. E ele obedece, ele chega na hora que mandam, ele não é de ficar, muito pelo contrário, ele leva a sério o namoro, ele tem atitudes sérias. Por que eu tô falando isso? Porque também, se não tivesse dado uma educação e uma instrução para isso, podia ter dado tudo errado. Então, é ensinar mesmo no caminho que deve andar, né? Exato. E a gente tem em casa, assim, somos meio que extremos, eu e a Mônica, né? Então, ela é bem dura, é bem rígida, então ela aplica... Mas a Dinda, será que ela exagera um pouco? Porque só de vez em quando... Ela aplica do jeito que tem que aplicar, que eu acho que tem que ter as duas coisas, né? O equilíbrio, né? O equilíbrio. E eu já sou um pouco diferente, né? O que eu tenho que falar, eu falo uma vez só. Então, a gente vai equilibrando isso, mas... Cada pai, cada mãe tem o seu jeito de colocar as coisas, né? Tem mães que já não são rígidas, elas conseguem dar o ensinamento de uma forma mais carinhosa e tal. Mas é uma coisa que eu sempre falo. O pai e a mãe não podem ser amigos dos seus filhos. O pai e a mãe, eles estão ali para educar os seus filhos. Eles são os pais, eles não são coleguinha da escola. Exatamente. Então, quando vira o coleguinha da escola, aí perde o respeito. Aí fala de igual para igual, aí grita, aí desobedece. Aí já era. Se chegou nesse nível, não precisa pode. De muita ajuda de pastor e às vezes até de alguns psicólogos para interferirem também. Olha, tem pai e tem mãe que fala, não pode ser assim muito. Não, você tá lá para ser duro. Os seus filhos querem limites. Exatamente. Né? Eles podem não pedir com a boca, mas com as atitudes eles pedem. Não, os filhos desafiam os pais todos os dias. E se você não dá limite, deixa de ser um desafio para se perder o controle da situação. E para estar numa faculdade, voltando do porquê que eu entrei nesse assunto dos jovens, e não errar, até porque às vezes adultos também, né? Fazem pós-graduação, MBA, e é um mundo muito no trabalho. Tem que ter coragem, tem que ter coragem de dizer não fingir que é uma coisa que não é, né? A verdade, não vou, por quê? Porque eu não vou, eu não quero ir. Então tem que ser muito sério, quando você firma a sua opinião, a sua convicção, a sua fé de cara, na primeira vez que te oferecem, se você acha que vai passar vergonha, né? Os jovens têm essa mania, né? Não quer passar vergonha de maneira que quer agradar todo mundo, né? Acredite, vão te chamar uma vez só. Não vão te chamar mais. Quer ver uma coisa interessante que acontece comigo? Eu tenho certeza que acontece com o pastor Reinaldo também. Palavrão. Quem fala palavrão, quando fala palavrão na nossa frente, na minha frente, por exemplo, se a pessoa deixa escapar, ela pede desculpa em seguida, porque sabe que eu não falo palavrão. A pessoa se sente constrangida, porque você já explicou pra ela que com você não tem isso, né? É verdade, é verdade. Então, é se impor da primeira vez, né, pastor? Exatamente. Nas primeiras atitudes. É lógico que existem situações e situações que quando você convive com a pessoa, você tem um pouco mais de... afinidade, de intimidade, de convivência mesmo, né? Você acaba entendendo por que a pessoa é assim às vezes, né? Mas é bem isso mesmo. A pessoa, ela meio que se policia, né? Então a pessoa, às vezes até você tá almoçando junto e tal, não dá para escapar, né? A pessoa já traz uma cerveja, você não bebe, né? Mas meio tipo assim, querendo tirar um sarro da sua cara, né? Que é um leite, né? E aí eu já aproveito já para falar um pouco de Jesus. Olha, eu não bebo porque é minha opção.
Jesus não me proibiu de fazer nada. Só que isso aqui, se eu beber, eu vou te escandalizar. Então eu não vou beber. Uhum. E aí é onde as pessoas ficam confusas, né? Porque quando se fala em crente, não, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Tem um estereótipo, né? Não existe isso. A pessoa tem que entender que o nosso relacionamento com Deus não é por proibição, é por Cristo amor. nos liberta. E daí a gente vai aprendendo o que convém e o que não convém, Exatamente. né? Completamente diferente do que Satanás faz. Quantas pessoas eu já escutei falar que dizem, então, mas é que lá funciona assim. Se eu não pagar tanto, se eu não fizer a tal coisa, se eu não fizer a tal oferta, eu posso morrer, não sei quem pode. Que Deus é esse que aprisiona, meu Deus? O nosso Deus não. Olha, eu vou falar pra você que eu já vi igrejas evangélicas que são do mesmo jeito. Só mudou o endereço, mas o assunto não é esse. Olha, infelizmente dói demais saber de uma coisa dessas, né? Impõe preço para milagre. Vamos mudar de assunto, porque o pastor Reinaldo é polêmico e eu também sou. Então, se a gente entrar nesse assunto, a gente muda o tema do bate-papo. Coragem e ser pessoas de confiança. Outra coisa interessante aqui é que esses homens que têm amizade com Deus são generosos, justos e bons. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Generosidade, justiça e bondade também são atributos que só vêm pela fé. Então, caminhando com Deus, tendo amizade com Deus, obviamente nós vamos demonstrar essa afinidade com Deus. E essa afinidade demonstrada com Deus, isso faz parte do caráter de Deus que vai ser manifestado em nós. Justiça, bondade e fidelidade. E não tem como fugir disso. Que são atributos comunicáveis, quer dizer, são atributos dele que ele também entrega a nós, né? Exato, porque aí você começa o quê? Vamos voltar lá no assunto lá que você colocou do jovem, que é influenciável, né? Por que o jovem é influenciável? Porque ele quer estar bem com todo mundo, né? Ele quer aparecer, vamos dizer, no grupo como o maioral, aceito, né? Ele quer ser aceito, ele quer... A opinião dele tem que valer mais. E aí, quando você se torna amigo de Deus, vamos dizer que nós somos influenciados por Deus. Então, ele é o maioral do grupo. Ele é o que sabe mais, ele é o que tem a melhor vontade, a melhor impressão. Ele é aquele que tem a maior experiência de vida. Então, o que acontece? Você começa a puxar os atributos de Deus para a sua vida, porque afinal você quer ser igual ao líder. E tem que ser todo o desejo de todo cristão ser igual ao líder. Jesus ensina isso, né? É verdade. Então nós vamos adquirindo e exercitando isso é importantíssimo, exercitar os atributos de Deus que Deus vai transferindo para as nossas vidas. Agora, pastor, o senhor falou uma coisa, eu quero voltar nesse tópico. A gente citou aquele versículo que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Certo. Nós podemos nos tornar inimigos, porque essa palavra é tão forte, a gente não falou muito sobre isso. Nós podemos nos tornar inimigos de Deus com as nossas atitudes, pastor? Com certeza, com certeza. Tanto que... agora eu não vou lembrar onde está, mas a Bíblia diz o seguinte... que não pode uma fonte jorrar água doce e água amarga. E não pode alguém servir a dois senhores. Então, se você agrada um, vai desagradar o outro. Então, se você quer agradar o mundo, fique sabendo que vai desagradar a Deus. Não tem como escapar disso. E se você desagrada a Deus, você se torna inimigo de Deus. E a palavra tem que ser forte, porque quando no contexto, né, judaico, quando se fala de amizade, não é como a gente vê amizade hoje. Hoje a gente vê os jovens, aí eles começam a namorar, não sabe o sobrenome do namorado. Só sabe o telefone, o Facebook e o WhatsApp. Não sabe onde mora, não sabe o sobrenome, não sabe quantos anos tem, não sabe quem é o pai, quem é a mãe, se trabalha, se não trabalha. Se bobear, quando dá o primeiro beijo, não sabe nem o primeiro nome, né? Do jeito que estão as coisas, pois né? Não sabe... Vai descobrir a cor dos olhos depois de uns 2 ou 3 dias. E, infelizmente, o que acontece? Isso não é uma relação de amizade. Quando a relação de amizade que o judeu descreve na Bíblia e que é descrito tanto no Antigo como no Novo Testamento, é intimidade pura. É frequentar a casa da pessoa.
para comer na mesma mesa, tinha que ter uma relação de amizade. Não é que nem a gente chegar assim, vamos ali na lanchonete e vamos comer alguma coisa, e tem uma mesa vaga com 2 pessoas, e a gente vai sentar junto porque não tem outro lugar para sentar. O judeu jamais faria isso. Até porque quando Jesus ele vai em alguns lugares comer, ele é criticado, né? Mas você foi na casa de um, foi na casa de outro. Por isso que ele é acusado, né, de ser amigo dos cobradores de impostos, ser amigo das prostitutas, dos pecadores, porque ele sentava na mesma mesa para comer com eles. Pastor, o senhor trouxe aqui no seu estudo um versículo de João, capítulo 15, versículo 14, que eu acho que é uma chave muito importante para o nosso bate-papo, porque o próprio Senhor Jesus diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Como saber o que Deus nos manda? A Bíblia é o melhor manual? A Bíblia é o maior, é o único, né? O principal. Mas simplesmente Você quer resumir o que a Bíblia manda fazer? Até para o pessoal que está em casa? Por favor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu irmão, o teu próximo, como a ti mesmo. Só isso. Como o próprio Senhor Jesus resume, né? Só isso, mais nada. Isso tudo resume, isso, né? Resume porque tudo. Aí, no seu dia a dia, e se só isso, quando a gente vai olhar as situações do dia a dia, se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, quando surgem algumas situações, a gente consegue falar que não. Se amamos o próximo como a nós mesmos, não vamos ter atitudes que defraudam o outro. Então, no dia a dia, a gente tem que exercitar e lembrar sempre desses versículos. Não, né? se todo mundo fizer só isso, você mudaria essa nação aqui da noite pro dia. Sem dúvida nenhuma. E não precisava, olha, se a nação, vamos adotar isso pro país todo? Vamos, então mudaria tudo. E que as pessoas não façam como o jovem rico, vem perguntar quem é meu próximo, né? Aí não dá. Quer saber quem é o próximo? Pastor, outro tópico que o senhor coloca aqui são os homens que amam a Deus. Eu queria que o senhor falasse sobre esses homens. Como a gente mostra amar a Deus? Que é bem esse primeiro mandamento, né? Exatamente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tanto Jesus, ele disse isso, como lá no Antigo Testamento tem muitas passagens, né? Que Jesus fala que... Deus fala para o povo, né? Que não queria o sacrifício dos animais, o sangue dos bodes, né? Que para ele aquilo, vocês querem demonstrar que me amam? Obedeçam às minhas leis. Uhum. Então era só isso que Deus queria. Por quê? Porque Deus, ele é uma pessoa com sérios problemas e precisa que todo mundo obedeça o que ele fala. Não, porque ele sabe o que é melhor para nós. Então, o que eram as bases, as regras, as leis que foram implantadas para aquelas pessoas naquela época? Eram modos de vida para que aquela sociedade não desintegrasse. Uhum. Como nós estamos vivendo praticamente hoje em dia, né? Desintegrando tudo. Estamos vivendo uma terra sem lei. E seca, né? Aqui em São Paulo, em outros estados. Pastor, o senhor falando me faz pensar, como é que a gente pode perder a noção? Se por um lado nós somos laicos, né? O que é fantástico para o nosso país, ser laico, ter um estado laico, porque existem lugares onde a palavra de Deus não pode chegar justamente por isso. E aqui nós temos essa liberdade. Por outro lado, aproveitando isso que o senhor acaba de falar, cada vez mais as coisas têm se enrolado, tá tudo muito esquisito, que a gente já olha, às vezes a gente não decifra quem é a pessoa que a gente está olhando, a gente já não decifra o que a gente pode falar, né? Às vezes pregar a palavra de Deus pode ser complicado, às vezes alguém chegar na sua igreja e falar, olha, eu quero me casar, e o pastor fala assim, olha, na minha fé eu não casaria vocês, o pastor pode ser preso, tem muita coisa esquisita acontecendo. Tudo isso pode causar a ira de Deus, a inimizade de Deus dessa nação, pastor? Isso já é um reflexo dessa inimizade. Uhum. Porque, na verdade, assim, o que nós estamos vivendo todos esses grupos, eles estão se voltando contra o grupo chamado evangélico. Então, todas essas eu não gosto de chamar de minorias, porque eu acho um negócio tão... Uhum. Mas as pessoas vão entender o que eu tô falando. Essas minorias, vamos usar esse termo. Eu acho o termo tão chulo, tão ridículo. Essas minorias, elas culpam a religião por tudo. Uhum. Como se Deus fosse o culpado de tudo que acontecesse na vida delas. E eu queria que essas pessoas entendessem
que a religião não é Deus. Uhum. É isso que as pessoas precisam entender. Uma pessoa que te maltratou não é Deus. Não é Deus. Que se diz crente não é Deus. A religião não é Deus. A religião, ela é feita por pessoas, por gente. E gente é falha, gente erra, gente peca, gente vislumbra poder, gente vislumbra dinheiro. Então, nem tudo que se diz religião é Deus que está falando. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Quer dizer, muitas vezes quem está dentro da igreja não é crente. Como é que você vai tirar por aí a base? Então, né? Você vê, Jesus diz, e é algo tremendo, as pessoas precisam analisar o que são as frases de Jesus, porque ele diz o seguinte, eu sou pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Uhum. E aí ele emenda e diz o seguinte, precisamos alcançar ovelhas que não estão nesse aprisco. Quer dizer, você parar para pensar, fala, mas peraí, ovelha então não é só que está dentro da igreja. Jesus está falando que tem muita ovelha espalhada fora da igreja, que precisam ser alcançadas. Mas se elas estão em outros apriscos, elas estão se alimentando de outro tipo de alimento que não é o alimento que Jesus está dando. Então, existe muita gente que teme a Deus, que ora. Que não são bodes, né? Como a gente fala, que são ovelhas, né? Que são ovelhas, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso. E o que fazer? Essas vidas a gente ama. Tem que amar. Jesus disse, você tem que amar. Mas não somos obrigados a concordar com a prática deles. E daí algumas coisas vêm vindo sobre a sociedade que a gente não sabe por quê. Com certeza a inimizade de Deus tem consequências, né, pastor? Mas o senhor não vai falar isso agora, porque eu vou para um break, daqui a pouco eu tô de volta. Eu vou perguntar já, a gente já falou dos benefícios da amizade com Deus. Vou perguntar já sobre quais podem ser as consequências da inimizade com Deus. E eu quero perguntar também para o pastor uma coisa importantíssima. Muitos homens que a palavra de Deus relata, que fizeram várias coisas, que falaram de Deus, que agiram em nome de Deus, que tiveram um nome marcado na história, não foram chamados amigos de Deus. O que será que a gente precisa, então, para ser chamado amigo de Deus? A gente falou aqui vários tópicos. Eu vou para o break e daqui a pouco eu volto com as conclusões finais no último bloco do Temas Bíblicos de hoje com o pastor Reinaldo Bragante. Você sabia que todas as lágrimas que derramamos na terra por causa de sofrimento são registradas no livro das lágrimas que existe no céu? Veja esse detalhe lendo Salmo 56, versículo 8. Você sabia que o profeta Eliseu teve um ministério muito ligado ao Rio Jordão? Fez até um machado flutuar na superfície das águas. Observe em 2 Reis 6:6. Temas Bíblicos está de volta, hoje recebendo o pastor Reinaldo Bragante aqui no nosso estúdio, falando sobre o verdadeiro amigo de Deus. Pastor, eu já apresento Temas Bíblicos há alguns anos e no começo, quando eu comecei a apresentar esse programa, sei lá, uns 7 anos, talvez 6 anos, eu ouvi muitas pessoas, muitos pastores que eu entrevistei falando que Deus tinha escolhido o Brasil como um celeiro de missionários e que isso e que aquilo, e realmente muita coisa se cumpriu. Mas hoje eu tenho visto o nosso país de ponta cabeça em várias áreas, principalmente no que diz respeito à moral. E eu queria que o senhor dissesse para nós, aproveitando o que a gente estava falando no bloco anterior, se a amizade com o mundo é inimizade com Deus, e a gente estava falando sobre as consequências que uma nação pode sofrer com isso, eu queria que o senhor dissesse para nós quais podem ser as consequências da inimizade com Deus. As consequências são gravíssimas, gravíssimas. Nós vemos, e eu creio, né? Você acha que a falta d'água que a gente tem sofrido aqui na região sul... Essa terra seca, né? E as enchentes lá na região norte, é só um fenômeno natural. É o preço. É o preço, porque tudo isso envolve a inimizade com Deus. O ser humano está destruindo a natureza, estão desmatando, liberaram geral na Amazônia, né? Parece que cederam terras lá para o pessoal desmatar à vontade, legalmente. Isso é um absurdo. Então, tudo isso é fruto da inimizade com Deus. Perdeu-se o entendimento das coisas, perdeu-se a razão. A verdade é essa, perdeu-se a razão. E o grande problema
é que assim, o que é absolutamente anormal para minha geração, para a sua geração já pode ser tolerável. Para a geração do meu filho já é algo normal. Tem alguma coisa bem errada acontecendo, né? E o mal, ele funciona desse jeito. Não é uma semente que é lançada e ela cresce, frutifica e rende fruto muito rapidamente. Ela demora. Ela vai esperando a sociedade se acostumar com aquela ideia. E aquela ideia vai amadurecendo. Então aquela geração que não aceitava mais aquilo, morreu tudo. Já tem uma geração que, tudo bem, vai, isso aí, o problema dele não está me afetando em nada. E já temos essa geração assim, problema dele não me afeta em nada. E a próxima geração já, não, nós temos que respeitar. E na próxima geração já estamos fazendo, né? Existem, eu li um artigo, eu não lembro nem, é um cientista aí. Ele prevê que em 2080, 2090, 95% da geração da população mundial, ela vai ser bissexual. É exatamente, é isso aí que o senhor acabou de falar, né? Por quê? Vai passando. Vai passando, é normal, não, é normal. E eu não posso entender isso como algo normal, mas... Isso aí rende mais um programa. Agora, pastor, já que a gente está falando sobre essas consequências, eu queria entender um pouco. O senhor falou pra gente sobre as formas de nós obedecermos a Deus. Que ou a gente obedece por fé, ou por medo, ou por respeito. Isso. Ainda quero entrar nesse assunto do medo. Essa inimizade com Deus, essas consequências da inimizade com Deus, não só pensando na nação, mas pensando de forma particular. Porque quando a gente vê uma pessoa que para de andar no caminho da palavra de Deus, a gente vê a vida da pessoa começando a estragar. Você começa a ver tudo errado. Aí essa pessoa sai da igreja, volta a fumar, começa a beber. E daí daqui a pouco começa a dar tudo errado na vida da pessoa, perde o emprego. A minha pergunta é, isso acontece porque Deus castiga ou isso acontece porque Satanás começa a tomar conta da vida da pessoa que abriu uma brecha para isso? Então, na verdade, isso acontece porque a pessoa saiu debaixo das bênçãos de Deus. Então, assim, eu particularmente, eu não acredito num Deus que castiga. Eu não acredito. Tem pastor que acredita, que prega isso, eu não acredito, porque a palavra de Deus, só no Antigo Testamento que diz isso, né? No Novo Testamento, não. E se nós já vamos ser julgados pelos nossos atos, Deus precisa castigar o que aqui? Já tem um castigo eterno lá na frente, não faz muito sentido. Eu acredito o seguinte, se você saiu na chuva, é para se molhar. Então, imagina que você está debaixo do guarda-chuva de Deus. Deus está falando, fica aqui, porque aqui é o melhor lugar para você. Aí você fala, Deus, quer saber de uma coisa? Toca o seu caminho que eu vou por aqui. Você vai se molhar, você saiu debaixo do guarda-chuva de Deus para ir experimentar outras bênçãos diferentes. E aí você vai colher o fruto daquilo que você está semeando. Simples assim. Pastor, eu tenho pouco tempo, 5 minutos para encerrar, e eu queria que o senhor falasse para nós. Nós vemos exemplos de vários homens que marcaram a história da Bíblia, homens que são pregados, de quem a gente prega, né, falar da palavra de Deus. Outros homens que entraram lá na Galeria da Fé, em Hebreus capítulo 11, até algumas mulheres, mas nem todos foram chamados amigos de Deus. A gente deu aqui vários tópicos, várias instruções de como ser amigo de Deus. Abraão e Moisés se enquadram em praticamente tudo que a gente falou aqui, mas eu queria que o senhor desse uma orientação para nós. Quer dizer, ir para a igreja todo domingo, ler a Bíblia de vez em quando, isso aí não me torna melhor amigo de Deus? Não, não te torna. O que vai te tornar o melhor amigo de Deus é relacionamento com Ele. Só isso vai te tornar melhor amigo de Deus. Porque a partir do momento que você tiver relacionamento com Ele, que você tiver vivência com Ele, convivência, entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, aprender a ouvir a voz de Deus, ser alguém que manifesta a fé, justiça, bondade, obediência, todos esses detalhes diante de Deus, aí Ele vai dizer que você é amigo dele. Não é você que vai dizer, eu sou amigo de Deus. Tem gente que bate no peito e fala, eu sou amigo de Deus. Cuidado, né? É Deus que proclama, olha, você é meu amigo. Mas o primeiro passo é entender que a obra de Jesus foi completa, foi suficiente na nossa vida para nos ligar novamente a Deus. Porque a Bíblia fala que quando ele morre,
no Santo dos Santos, o véu que separava o Santo dos Santos, ou seja, o lugar onde as pessoas podiam acessar e apenas o sumo sacerdote podia acessar, é rasgado. Portanto, a gente passa a ter um contato diferente com Deus, a gente passa a ter novamente esse contato que foi quebrado lá com Adão e Eva, né? Exato. E aí o que acontece? Você começa a ter acesso com Deus. E o que é esse acesso com Deus? Esse acesso com Deus vai te permitir... A Bíblia não diz que esse acesso quebrado você é amigo de Deus. Ali está dizendo que você tem comunhão com Deus novamente. E essa comunhão vai te permitir criar um relacionamento de amizade profunda. Fazer nos tornarmos amigos de Deus. Exatamente, né? Exatamente. Que pena, a gente está nos minutinhos finais. Pastor, eu queria que o senhor deixasse... Aliás, quero mandar um beijo para minha Dinda, que está nos bastidores, para os seus filhos, Mateus, Bruno, para todos da sua igreja. Um beijo para o pastor. Aliás, estou esperando ele de volta aqui no nosso programa. Vou marcar com ele. E eu queria que o senhor deixasse... O pastor Soares, um beijo, pastor. Eu queria que o senhor deixasse um recado para quem está nos assistindo e quer fazer uma visita à igreja de vocês. Eu lembro que um dia eu estava lá, acho que foi até um dia que eu e meu marido fomos pregar e alguém que tinha assistido o programa tinha ido visitar, né? Verdade. Queria que o senhor deixasse o contato de vocês, o seu e-mail e o endereço da igreja. Bom, a nossa igreja fica no Tatuapé. Rua Bento Manuel 36, no final da rua Tuiuti, atrás da biblioteca. Pertinho do metrô. Não tem como, é pertinho do metrô. Os cultos é de quinta-feira, 8 horas. No domingo, às 6 da tarde. Só no primeiro domingo do mês que a gente faz a ceia pela manhã, que a gente faz um café, um negócio bacana a partir das 10 horas da manhã. Que nesse eu costumo dar uma escapadinha da minha igreja e ir lá passar com ele. Isso, ela vai tomar um cafezinho lá com a gente. E quem quiser... me passa um e-mail, como já virou tradição, né? Eu mando o estudo para vocês, reinante@ig.com.br. Se quiser a informação da igreja também, pode passar por e-mail que eu passo, não tem problema. E tem o Facebook da comunidade. Se quiser entrar lá, Comunidade Cristã do Tatuapé. Aí vai lá tem os horários, tem as fotos do pessoal, dos eventos, a foto da Jaque, tá tudo lá. Que bacana! Todas as informações, pode entrar lá que você vai pegar bastante informação. Aliás, vai ter bazar em breve, você pode entrar... Dia 6, não é o bazar? Dia 6. É dia 6? É dia 6. Dia 6, então, você tem bazar lá, você que mora perto da região, mas aí você entra lá no Facebook ou então manda e-mail pro pastor Já Renato, tem o convitinho lá no Facebook. Bacana. Infelizmente eu tenho que encerrar, mas é um prazer te receber sempre aqui, viu, pastor? Prazer é todo meu, é muita alegria estar aqui com você. Muito obrigada, viu? A gente adora aqui o pessoal aqui, tudo profissional, muita gente boa. A gente faz tudo com muito carinho. Muito obrigada, viu, pastor? Um beijo grande. Muito obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. A todos da igreja lá, Comunidade Cristã do Tatuapé, um beijo grande pra vocês, viu? Infelizmente o programa chegou ao fim, mas eu te espero domingo que vem aqui no Temas Bíblicos às 8h30 da noite. E amanhã a gente tem encontro marcado às 2 da tarde no nosso programa. Ótima noite pra você. Tchau.